Olá a todos, tudo bem? Hoje o nosso Bora Entrevistas é com Sanzo Drummond. Esse cara fantástico de Manaus tem uma experiência muito grande na área de gestão e vendas, já passou pela NET, já passou pela Ambev, GE, a concessionária Honda, Xen, e hoje está à frente da concessionária Murano, uma concessionária Fiat que é líder em vendas na região, que é referência em gestão e performance no grupo Fiat. Sanzio, muito bem-vindo ao Bora Vender e a gente possa ter um papo super bacana, super legal. Então, Gerson, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, poder contribuir um pouco do conhecimento que a gente adquiriu todos esses anos aí trabalhando em gestão de vendas para a plataforma Bora Vender, para que as pessoas que acessem a plataforma possam pegar um pouco dessa experiência e quantificar isso na realidade deles e poder aumentar suas vendas, poder colher frutos disso. Sanzio, nosso bate-papo hoje sobre métricas para o time de vendas, né? Então, você que é vendedor, você que é vendedora, a gente vai falar um pouquinho sobre métricas, sobre indicadores e como é que isso pode ajudar no seu dia a dia a você a vender mais e a trazer uma visão diferenciada para o seu negócio. Mas aí é importante a gente começar a conceituar um pouquinho, né? Para quem, por exemplo, nunca ouviu falar em métricas, você pode conceituar um pouquinho o que seria métricas, indicadores e qual a importância da gente ter essa visão, esse pensamento sobre isso? Claro. O meio da indústria, quanto o meio também do comércio, ele sempre foi pautado por indicador. O indicador, ele é um referencial, geralmente você vai ter quando você está iniciando um negócio, você tem algum referencial externo de um negócio semelhante ao seu, e esse referencial vai te dar um norte de o potencial que você é capaz de fazer, suas vendas, por exemplo, diante daquele referencial de mercado. Então, assim, toda vez que você inicia alguma coisa, né, um plano de negócio, um negócio novo, é natural que você tenha dúvidas da capacidade de realização de negócio, né, de quantas vendas por pessoa isso é capaz de ser feita, né, naquele tipo de segmento e naquele produto que você deseja vender. Então, esses chamados benchmarks que você encontra no mercado, até mesmo acredito que o Bora Vender usa alguns benchmarks para passar para quem usa a plataforma, eles são fundamentais para que a gente consiga criar um indicador, né, realista e, ao mesmo tempo, desafiador para o time. Por quê? Se você deixa um time de vendas solto, sem meta, sem objetivo a ser alcançado, ele vai ser um time de vendas de pequena transformação. Na verdade, vai ter pouca evolução de vendas. Porque eu costumo dizer que todo mundo que trabalha muito solto, a transformação é lenta, é pequena, entendeu? Então, automaticamente, você tem que esticar a corda da pessoa, né? A cordinha, quando ela estiver bem esticada, ele costuma se surpreender, até ele mesmo, como vendedor, ele começa a entender que ele é capaz de mais, porque ele está sendo cobrado por mais. Então, naturalmente, a gente é movido por cobrança, né? Então, o indicador, ele serve para isso, para ele te trazer um referencial, um objetivo a ser alcançado, e em cima desse objetivo, normalmente, você vai montar um plano de execução, um plano de ação, né? Então, você vai definir como que você vai fazer para alcançar aquele objetivo de vendas. Quais são as ações que você tem que tomar, as medidas que você tem que realizar para que você consiga atingir aquele objetivo. Então, vamos dar um exemplo assim, se você falar para um vendedor, olha, o seu objetivo é vender 10 peças desse item, e você falar para o outro que o objetivo dele é vender 20 peças desse item, normalmente o que vai vender 10, se ele chegar em 10, ele vai parar, porque na cabeça dele, ele atingiu o objetivo dele. Agora, o que chegou com o objetivo de 20,
Pode ser que ele não chegue nos 20, mas normalmente ele vai fazer mais do que 10. E ele não vai parar, ele só vai parar na capacidade dele. Entendi. Então, por quê? Porque ele tinha objetivos mais audaciosos e ele queria mostrar que ele era capaz. Então, tem uma questão de remuneração e tem uma questão também de você sentir pertencer daquele time, né? Então, quando você tem um time grande de vendas, por exemplo, a gente costuma fazer até os carrinhos de corrida, né? Quem está na frente. E isso tem mais poder, às vezes, sobre as pessoas do que uma palavra. Às vezes ele chega a ver o quadro e tem mais carrinho do colega na frente dele, ele já fica doido e quer buscar uma forma de converter mais do que o colega. Sânzio, então vamos entender aí um pouquinho da importância das métricas para o time de vendas. Para você, qual é o valor que as métricas trazem para os vendedores, né, e, consequentemente, para o negócio? Então, esse é um assunto extremamente importante. Quando você monta um time de vendas, é fundamental que esse time tenha objetivos desde o primeiro mês que ele sai para vender, ele está pronto para vender. E esses objetivos, eles devem ser, a gente chama de metas SMART, né? SMART, que é específico, mensurável, relevante, atingível e com tempo definido. Então, se a gente definir essas metas, sempre pensando que as pessoas vão ser desafiadas a fazer mais do que elas são capazes, mas, ao mesmo tempo, tendo cuidado de traçar metas realmente atingíveis, a gente consegue construir um time de alta performance. A gente costuma dizer que o que não é medido não é melhorado. Então, normalmente, você vai ter vendedores com perfis muito diferentes, e não exatamente um é melhor do que o outro. O que vai fazer a grande diferença na performance desse time de vendas é o quanto que eles acreditam na capacidade individual dele de alcançar aquele objetivo. E então, lembrando, a meta, se ela for realmente atingível, mais desafiadora, move o time para um patamar acima do que ele normalmente faz. É engraçado que você observa o seguinte: quando você atingiu aquele objetivo, aí normalmente você sobe ele, né? Você aumenta esse objetivo a ser buscado no mês seguinte, ou assim por diante, ou na relação de dias úteis que a pessoa vai trabalhar. E normalmente todo objetivo tem uma premiação, né? Então, o vendedor costuma correr atrás desse objetivo sempre que é crescente. E automaticamente vai ter algum momento que ele não vai atingir, isso pode acontecer. Mas o importante é que, quando ele olha para trás, esse crescimento absoluto de quando ele começou para o que ele faz hoje, ele é enorme. Então, leia-se, você sempre tem que buscar do seu time performances superiores ao que ele é capaz de fazer. Mas quando a gente fala em métricas, às vezes a gente tem a impressão de que isso é apenas para grandes empresas. Isso faz parte também para pequenos negócios, médios negócios? Claro, eu acho que se você empreende ou é um vendedor individual, se você não se desafiar constantemente a crescer, você tem uma tendência a virar um vendedor acomodado. E a pior coisa que tem é vendedor acomodado. O vendedor, ele tem que ser um eterno insatisfeito com o resultado dele. Então, leia-se, ele precisa olhar referenciais externos, né, e entender, se existe o chamado referencial, é um benchmark que eu tenho como referencial, e ele é melhor do que eu posso chegar lá. Mas ele já está há anos no mercado, não importa, você pode chegar. Aí vem aquela realidade que você vai traçar um objetivo de como chegar lá. Aí tem ferramentas, a própria Bora Vender é uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver carteira de clientes e métricas para você crescer
mês a mês as suas vendas. Porque existe um método que é infalível, o método de você trabalhar um insucesso. E a gente pode abordar bem esse ponto, que ele é um ponto que usa tanto para grandes empresas quanto para pequenos negócios ou individual. O que seria exatamente isso? Isso é basicamente o seguinte, eu vou até vou riscar aqui esse quadro branco aqui, o flipchart, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Quando você faz uma plataforma de vendas, nessa plataforma de vendas você vai ter normalmente um público-alvo, uma carteira que você vai trabalhar, né? Ou você vai desenvolver essa carteira. Mas, normalmente, vamos chamar esse público em forma de gráfico de barra. Imagina que esse aqui é o público-alvo que eu vou trabalhar, né? Então, tá aqui, eu tenho que prospectar esse número de pessoas. E quando eu começo a fazer esse trabalho de prospecção, eu vou ter alguns insucessos, seja ele qual for. A pessoa não me entendeu, ou eu ofereci para a pessoa a venda do meu produto e ela não se interessou pelo meu produto, né? Ou ela se interessou, mas ela não fechou porque ela não gostou do preço, ou ela encontrou um produto substituto mais barato, ou de maior qualidade, enfim. Algum motivo levou ela a não fechar, né? Então, se eu meço da base que eu coloquei como objetivo de vendas, né, usando como referenciais externos, para ser uma meta, como a gente disse, específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo definido. Então, vou falar que vou vender 300 unidades no mês, se a minha capacidade sozinho de trabalhar não é de 300 unidades. Então, eu coloquei algo que é atingível e que tem um tempo para ser atingido. Então, é um mês. Então, esse é o objetivo aqui. Então, aqui é o objetivo que eu tracei, né? De prospecção. Começo a trabalhar. E esse trabalho começa a desenvolver. Fechei o mês, o que aconteceu? Normalmente vai acontecer coisas desse tipo aqui. Você começou desse tamanho e a sua venda no final é isso. Você fala assim, mas, poxa vida, o que aconteceu? Você só vai saber o que aconteceu se você anotar toda vez os insucessos da etapa de venda. Então, você tem aqui a primeira etapa, que é prospectar carteira de clientes. Você prospectou, você conseguiu falar com isso, e esse aqui é o seu insucesso de conseguir falar com eles. Por que eu não consegui falar com eles? Aí você vem aqui, faz essa pergunta, entende. Porque aqui tinha uma carteira com número desatualizado, porque esse cara não quer falar por telefone, ele só quer falar por WhatsApp. Então, enquanto você não implantar o WhatsApp na venda, você não vai conseguir falar com ele. Então, se você não analisar a causa desse insucesso, você não vai conseguir melhorar na próxima vez que você for trabalhar uma outra carteira, essa performance. Aí veio para cá, consegui falar com ele, mas ele não demonstrou interesse, né? Então, eu consegui falar e perdi isso aqui. Então, vem aqui o porquê que eu perdi isso. Se é um time de mais de um vendedor, pode ser que você tenha performances bem distintas aqui desse gráfico de barras, né? Que você entenda que, poxa, eu não consegui falar com X pessoas, sei lá, 50% não consegui falar, mas o colega conseguiu falar com 80%. Então, aí você vai ter que analisar se o script de vendas do colega está sendo muito diferenciado do outro, porque até a abordagem, o script adequado para o momento dessa abordagem vai ser referencial da forma que eu consegui prender a atenção dele aqui. Bom, prendi a atenção dele e vendi. Tá, prendi a atenção dele, mas eu não vendi para isso aqui.
Aí eu tenho que analisar o que me levou a esse insucesso aqui também. Então, o que é muito natural com a equipe de vendas. A equipe de vendas vem vendendo, chega aqui na venda. Ele comemora e esquece de olhar o insucesso. Esse insucesso que vai fazer ele aumentar a sua performance. Então, quando você traça objetivos e é sempre superior ao seu patamar que você performou anteriormente, automaticamente essas métricas e esses objetivos vão sempre te trazer para uma crescente de vendas no tempo. Então, leia-se o seguinte, se você conseguiu trabalhar tranquilo aquela carteira esse mês, por que você não aumenta o tamanho dela? Isso é uma forma de você aumentar a venda. Eu digo, número de carteira no mês, né? Se você conseguiu falar com X clientes nesse objetivo, só de aumentar o tamanho da carteira, você vai conseguir falar com mais clientes. Se você trabalhar um insucesso, sei lá, a plataforma que ele gosta de conversar com você entendeu isso, isso também vai aumentar. Tá, conseguir prender a atenção dele. Se você aumentou a carteira, vai conseguir prender a atenção de mais pessoas. Se você melhorou seu script de abordagem, onde você cria um momento de trazer a atenção dele na primeira abordagem e, por final, você traz alguma coisa de novo, um início, meio e fim no seu discurso, automaticamente vai aumentar também aqui sua taxa de sucesso. Entendendo qual a necessidade do cliente, por que ele te despachou logo de cara. E aí, automaticamente, se você conseguiu vender para isso e aumentou essa carteira, você tem uma tendência a vender para mais. Se você trabalhou aqui e o cliente fala de preço, e você entendeu como desenvolver o valor no seu produto, para que ele tire da cabeça preço e comece a entender o valor do seu produto, automaticamente também você vai melhorar os seus insucessos. Então, essas métricas, elas existem na plataforma de venda desde de uma grande empresa, desde um empreendedor individual, né, que trabalha sozinho. Para se ter sucesso, se você não tem realmente um objetivo definido, com prazo para ser alcançado, costumo dizer que você vai se tornar um vendedor acomodado. É a pior coisa que tem é um vendedor acomodado. Verdade. Você me permite fazer uma observação? Dentro do Bora Vender, a gente traduziu isso de uma forma muito simples, né? A gente colocou, então assim, primeiramente, já trabalhando numa etapa que a pessoa vem até o vendedor, a gente colocou isso como contato. Então a gente colocou lá, você não vendeu ainda, mas tem o primeiro contato. E aí você começa as tratativas. Caso você, aquele primeiro contato não venda, você coloca lá as tags, o motivo, não tinha um produto que o cliente queria, não tinha a cor do produto, enfim, não tinha um estoque, ele automaticamente vai para uma área de venda perdida. E aí, é justamente com essa venda perdida que ele pode começar o mês e já começar o trabalho dele de venda dentro daqueles clientes que ele categorizou, né? Lá em cima ele colocou lá venda perdida para ele poder começar uma abordagem. E aí ele coloca no próprio aplicativo a razão pelo qual ele não vendeu, né? E aí ele pode voltar a falar com o cliente. E é como a gente costuma falar, que nesse processo a gente realmente ajuda a vender mais. Porque você foi sensacional na explicação, né? Quanto mais você aumenta o teu funil lá em cima, maiores são as chances, porque sempre vamos ter clientes ali entrando, clientes novos. Mas às vezes... Agora imagina se ele não tivesse lá, me perdoe, usando o exemplo que você falou, se ele não tivesse anotado desde o início no sucesso dele, de que aquela cor que o cliente quer, ele não tem. Ele esquece. Ele não ia repor o estoque dele de forma adequada e ia continuar não vendendo. Exatamente. E isso acontece muito com aquele vendedor pequeno que está no caderninho ou está na planilha, né? Ele não tem essa ferramenta ali para poder entender. Mas é o que a gente sempre fala também, Sanzio. Não adianta a ferramenta se ele não pensar desse jeito. Então, a primeira coisa, ele precisa
pensar, ter esse mindset falando sobre isso, para ele falar, pô, eu preciso anotar isso, eu preciso colocar essa tag, eu preciso começar minha rotina de trabalho todo mês pensando em clientes novos, pensando na retenção daquele cliente que já está comigo ali e pensando também naqueles que eu não vendi. Esse ponto da venda ser anotada, do caderninho, que você falou do pequeno empreendedor, e o pior é que ele só anota a venda, ele não anota a não venda. Então, ele é onde ele comete o pior erro que ele pode cometer, porque se ele não entende os insucessos dele, automaticamente ele vai ter mais dificuldade de desenvolver um crescimento da carteira, né? Agora é o seguinte, Sanso, existem métricas diárias, métricas semanais, né, e métricas mensais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para esse vendedor. O que ele tem que olhar todo dia? Ele tem que olhar a meta dele ali, as métricas, né? Quais são aquelas métricas que ele precisa olhar na semana e quais são aquelas métricas que você, com seu time, olha mensalmente? Perfeito. O que a gente faz normalmente num time de vendas? Você tem um objetivo mensal, né? No caso de uma organização grande, normalmente você tem um orçamento a ser cumprido, um orçamento de vendas a ser cumprido. Mas não necessariamente aquele orçamento ele é um trilho, ele é um norte, mas normalmente, o que você faz? Você cria objetivos no mês acima do orçamento. Porque, por incrível que pareça, se você mirar o orçamento, você não vai atingir ele. Então, você pega o orçamento, ele está aqui. Aí você pega aqui o objetivo e coloca acima do orçamento. E quando você desdobra isso para o time de vendas, que é mais de uma pessoa, a soma desse time geralmente é maior do que a sua meta. Quer dizer o seguinte, que para o time, ele é desdobrado ainda maior do que a meta. Então, existe uma diferença entre orçamento, meta e objetivo. Meta é dado geralmente para ser atingida e o desafio é acima da meta. Então, o que a gente faz? Esses indicadores, eles podem ser controlados numa frequência que pode ser diária, semanal, quinzenal ou mensal. Eu costumo dizer que até uma experiência que eu tive na indústria, não só em vendas, mas também na indústria, você deve controlar um indicador até que ele esteja na frequência que você acha que ele está sob controle. Então, toda vez que você tem um objetivo e esse objetivo você está abaixo dele, você tem um desvio. Eu tenho um desvio, que meu objetivo era vender 10, eu estou conseguindo no máximo 6. Então, seu desvio é de 4 por mês. Se você tem um desvio, enquanto esse desvio não é controlado, enquanto você não consegue entender o que fez você perder essas vendas e romper esse desvio, você tem que trazer esse indicador para uma frequência de controle ao ponto que você fala assim, agora eu estou sabendo o que está acontecendo. Então, vamos tentar quantificar isso de forma mais simples. Isso. Se você perguntar para uma equipe de vendas semanalmente o que aconteceu, ele já esqueceu. Ele não lembra mais. Então, como é que você vai trabalhar não venda de um time de baixa performance, perguntando para ele uma vez por semana o que aconteceu? Ele esquece, normalmente. Então, é necessário você ter uma cobrança desse objetivo, que é mensal, no diário. Então, você sabe assim, seu objetivo mês é vender 30 carros, então, por dia, você tem que vender 2, por exemplo. Mas por que 2? Porque você não tem 30 dias úteis, você tem menos dias úteis, você tem 20. Você não vende 1,5, então você pode colocar 2. Né? Claro que, se for 20 dias úteis, você vai vender 40, mas é assim mesmo. Se o objetivo é vender 30, se você não colocar por dia 2, ele não vai vender 30, vai vender 25, vai vender 20. Então, você põe 2 para ele mirar os 40, que no final ele acaba entregando 30. Bom, e aí, se você, por que você não vendeu 2 ontem? Né? No dia seguinte, você faz aquela reflexão, parece São Francisco de Assis, o que deu certo? Né?
E aí você não pergunta o que deu errado, você pergunta quais são as suas oportunidades, né? Você analisa o que deu certo e analisa as suas oportunidades, que eles estão mais ligados a algum insucesso. Por que que esse cliente não quis fechar com você? Ah, ele disse isso. E quando você vai fazendo as perguntas, até mesmo para você, mas por quê? Por quê? Por quê? Será que você chegou no último porquê realmente? E aí você percebe, geralmente, o colaborador, o vendedor, ele enxerga que existe uma oportunidade e ele fala, eu entendi, é isso que eu tenho que fazer. E outra, você mapeia, fala assim, se hoje é isso, amanhã é a mesma coisa, você fala assim, isso aqui precisa de um treinamento. E aí é até interessante, quando você comentou comigo que o Bora Vender vai ter plataformas de treinamento. Porque não existe outra forma de você se desenvolver que não seja treinando, né? Eu sou autodidata, eu vou aprender executando, mas você vai sofrer muito se você for executar sem treinar. Vai Isso aqui que a perder gente está muito cliente, fazendo, isso aqui né? que a gente está fazendo é uma forma de treinamento, né? Exato. Vai perder muito cliente, vai ter cliente que vai falar, cara, esse, não quero nem ser abordado por esse cidadão mais. Aí ele vai te bloquear no WhatsApp, não vai atender suas ligações. Então, eu espero que você, antes de você sair com tudo para venda, você busque, de fato, o conhecimento, porque esse conhecimento está aí na plataforma, está em vários lugares, e você, com certeza, vai entender que estudar faz parte de crescimento de vendas. Não dá para crescer as vendas sem analisar seus insucessos e sem analisar como fazer melhor, né? Como eu vou abordar esse cliente? Como que eu vou mexer no meu script? Como que eu vou entender como que tem que ser meu script para um cliente que já é da minha carteira e para um cliente novo? É a mesma coisa? Se você tratar todo mundo do mesmo jeito, seu insucesso vai ser enorme, porque as pessoas são diferentes e estão em tempos de venda diferentes, né? Então, é bem interessante você ver isso. E quando a gente volta para a sua pergunta, com qual frequência eu devo olhar o indicador? Na frequência que você permita que ele costuma ser atingido. Então, se você está olhando uma vez por mês e não está atingindo seu objetivo, você está errado. Você tem que trazer para o semanal. Se você está olhando semanalmente e não está atingindo seu objetivo, está errado. Traga para o dia. Se você está atingindo o objetivo por dia, você fica um pouco mais tranquilo. Mas se você não está, traga para o turno. Entendeu? Olha amanhã e olha à tarde. Porque o objetivo é esse, é você entender aonde que você está equivocado, onde está a sua oportunidade. Existe uma coisa que na indústria isso é muito comum. Na indústria você fala assim, você pede para o cidadão, fala assim, olha, eu quero que você monitore esse indicador. E só de ele estar olhando para o indicador e estar cobrando, falando, quanto que deu o número hoje? A operação inteira começa a bater metas. Você fala, meu Deus, o que ele fez? Nada, ele só acompanhou. E as pessoas se sentiram acompanhadas. Então, é muito engraçado isso. Você tem que ter objetivos e a frequência que você olha esse objetivo ou esse indicador, você se cobra, é necessário até ele entrar em controle. Enquanto você tiver a meta muito acima do real, essa lacuna aqui tem que ser buscada e talvez você vai ter que buscar ela numa frequência diária, hora em hora, né, dependendo do tamanho do time. E é legal porque você tem a oportunidade, é como você colocou, né? Você tem a oportunidade de entender o seu negócio, de ouvir do time de vendas o que está acontecendo e de identificar pontos fortes, pontos fracos que você precisa melhorar dentro do time e às vezes dentro do seu próprio negócio, né? Quando a gente ouve o vendedor, também tem a oportunidade de falar assim, olha, tem cliente procurando um produto tal que a gente não está oferecendo. A gente está com um produto mais alto que está no mercado, e aí você tem chance de fazer uma virada aí no jogo para bater as metas. Sânzio, falamos sobre métrica, falamos sobre indicadores, falamos sobre frequências, né, objetivos, mas aí é o seguinte, como é que esse pequeno empreendedor ele gerencia isso? Né? Como é que ele pode fazer hoje no mercado para
poder ter uma visão melhor sobre isso. Olha, existe um outro ponto que ele é muito importante, e esse graficamente, talvez vocês entendam mais do que eu quero dizer. Vou usar uma outra folhinha em branco aqui para explicar o que eu quero dizer. Imagina que você quer comercializar algum produto, né? E que você está situado em Manaus, né? Não é um e-commerce totalmente fora do estado, então você fala assim, quero vender para o público de Manaus. Se você quer vender para o público de Manaus, esse quadrado aqui, você abordar um público desconhecido, você não sabe quem é, ou você vai bater de porta em porta, vai montar uma loja na esquina, no shopping, vai fazer alguma coisa para pegar esse fluxo desconhecido. E isso custa muito dinheiro. Vai fazer uma mídia em massa, vou fazer rádio, vou fazer TV, isso custa muito dinheiro. Você vai falar para todo mundo. Então, o que eu costumo dizer? Que você normalmente conhece uma parte desse público. Aqui, ó. Conhece uma parte desse público. Porque em algum momento ele falou com você. Ele te ligou, ele mandou um contato digital, ele respondeu a sua publicidade no AdWords, deixou o e-mail, deixou o telefone, ele deixou algum contato. Então, o B2B, né, 1-para-1 aqui, ele é muito mais fácil. Você pega e liga para ele, manda um WhatsApp para ele. Isso é baratinho, não custa muito dinheiro, não. Né? Porque ele já se demonstrou interessado em algum momento, ele já estava com atenção em algum momento, alguma abordagem sua. Então, ele já faz parte de uma carteira de prospect, de futuros clientes. Né? E agora, o mais agravante disso tudo é o seguinte, e é barato falar com ele, vender para ele, mas é difícil, porque talvez ele nunca comprou com você. Né? Então, ele vai te dar trabalho, você vai ter que se preparar bem com essa abordagem. Então. Agora, você tem um público dentro desse segmento aqui, desse quadradinho, que comprou alguma vez com você. Então, o que você tem que se preocupar? Em tratar muito bem esse cidadão, entender com qual frequência ele compra com você, qual a necessidade de produto que ele tem, e antes que ele busque na concorrência, você tem que abordá-lo e falar, olha, lembrei que você gosta desse produto e o seu já está acabando. Vamos trocar? Vamos comprar um outro? Eu estou com uma oferta especial. Então, o segredo disso aqui é o seguinte, quanto mais clientes desconhecidos você trouxer para esse público conhecido, que você tem pelo menos o telefone, o nome, ou o e-mail dele, ou o IP dele, qualquer coisa, quanto mais desse cliente você trouxer para cá, mas o grande segredo é, quanto mais eu vender novamente para essa carteira, maior vai ser a minha taxa de sucesso. E a ideia é que eu tenho que fazer essa carteira crescer toda vez. Porque ele morre também. O cliente morre, então eu vou perder carteira. Ou ele compra com outro, eu perco também. Então eu tenho que manter essa venda cíclica para ele. E é infinitamente mais barato vender para quem eu já vendi antes. Porque eu já sei o que ele gosta, qual o produto, qual o cheiro, qual a cor, qual o gosto, enfim, eu estou vendendo para ele, o que ele gosta. Eu conheço, está anotado em algum lugar. Se não é no caderninho de papel, eu não bora vender. Isso aí eu coloco uma ferramenta que fala, olha, vai acabar o produto dele. Venda para ele novamente. Então, por que eu não vou vender? Aí eu vou ficar aqui que nem um louco, gastando muito dinheiro para falar com quem não me conhece, eu também não conheço ele.
Então, acho que aí existem ferramentas que podem te ajudar a ter sucesso, porque o que é muito comum com grandes e pequenas empresas e com o empreendedor individual é que ele esquece da carteira dele. E aí ele rasga dinheiro toda vez, porque ele fica toda hora batendo de porta em porta, procurando um cliente novo. Isso dá um trabalho e é extremamente caro. Ele vai gastar combustível, ele vai gastar com AdWords, ele vai gastar com TV, com rádio, ele vai gastar com uma infinidade de ferramentas que são caras, aonde ele poderia pegar uma ferramenta de gestão que lembraria ele que ele tem que vender novamente para aquela pessoa, porque o ciclo de venda acaba aqui. Então, acho que aí, falando de ferramenta de gestão, se eu vendi, automaticamente a probabilidade de eu vender para ele é muito maior. Ele já confiou em mim uma vez. Claro, se eu tratei ele bem, né? Que aí é a questão, a gente tem que também tratar bem essa carteira de clientes. E olha que nós não estamos falando nem de relacionamento ainda, a gente está falando de ofertar novamente o produto para o cliente. Eu ia tocar justamente nesse ponto, né? E quando a gente pensou no Bora Vender, a gente também pensou nesse processo de acompanhar a experiência do cliente, que quando ele comprou, não aquela coisa assim, ó, eu vendi, entreguei para o cliente e vou sentar e vou esperar esse cliente voltar a falar comigo. Então, a gente ajuda aí o empreendedor, o pequeno empreendedor, a dizer para ele assim, dando dicas, né? Daqui uma semana, olha, manda uma mensagem aí para o Sanzio para saber o que ele está gostando, como é que está sendo a experiência do produto dele. Aí, quando ele vende 2 semanas, cara, é hora de mandar uma dica de como usar melhor esse produto para o Sanzio. E aí, então você fica ali ao lado do cliente, acompanhando a experiência que ele está tendo com o seu produto ou com o seu serviço, até chegar o momento adequado para oferecer novamente. Agora, isso é importantíssimo, porque quando a gente está falando no processo que a gente está hoje, de pandemia, as coisas fechadas, crise, as pessoas tendem, né, naturalmente, a gastar menos, a tomar mais, o dinheiro passa a ter um valor maior. Então, ou seja, é mais difícil você vender para alguém que você realmente não conhece, porque você precisa ganhar confiança, né? Você precisa ganhar uma confiança do seu produto, do seu serviço. Você não tem a mesma facilidade de demonstração desse produto, desse serviço. E aí a gente tem que lembrar também que nessa carteira de fidelização de cliente, você ainda tem um marketing de indicação, que você pode ajudar o cliente a falar isso, né? Falar assim, se você me ajudar a indicando 5 pessoas, na próxima compra sua, eu te dou um brinde, te dou um produto diferenciado. Então, o Bora Vender, ele também ajuda a desenvolver essas técnicas com o empreendedor. Sanzio, nosso bate-papo está chegando ao fim. Foi sensacional, muito produtivo, com dicas práticas aí de gestão e de vendas. E aí eu gostaria que você pudesse finalizar esse nosso bate-papo. Primeiro, agradecer pelo seu tempo, pela sua oportunidade. Espero poder contar com você aqui outras vezes, falando sobre outros assuntos. Mas deixa uma mensagem de motivação para esse cara que está começando agora, né? Para essa pessoa, vendedor, vendedora, empreendedor, empreendedora, que está sonhando em que o seu negócio se torne grande. Perfeito. Gerson, primeiro, eu não posso deixar de abordar esse último ponto que você falou da indicação. É valiosíssima a indicação, porque quando você põe o seu cliente para te referenciar como vendedor, isso tem um poder fantástico, né? Então, essa é uma carteira de indicação que a gente costuma até incentivar a equipe de vendas, premiá-los para eles, premiar o cliente que indicou. É muito comum acontecer isso. O cliente que indicou um segundo cliente, se esse cliente comprar, ele de alguma forma, ele ganha um prêmio, ele ganha algum benefício, né? E falando de relacionamento, é muito engraçado que todo mundo pensa em ficar grande para criar um relacionamento, um CRM, né? Um centro de relacionamento com clientes, gerenciamento de relacionamento com clientes. Mas, na verdade, se você pensar, você precisa de muito pouco para se relacionar hoje com o cliente de forma
forma diferenciada. Pensar que se você escrever um bilhetinho de próprio punho e colocar alguma história, pô, obrigado pela sua terceira compra comigo, imagina, o cara vai se sentir super especial, né? Ele, sei lá, manda um chocolatinho junto com aquele produto que você está entregando. O cara vai falar, cara, quem me vendeu um produto desse? Sei lá, você vendeu um produto de cabelo para o cara. Mas aí é a terceira vez que o cara está comprando, você manda um bilhetinho escrito à mão, obrigado pela terceira vez que você comprou comigo meu kit de cabelo. E manda com carinho, a sua assinatura, tá? E manda um chocolatinho junto com o produto. Imagina, isso tem um poder de relacionamento com o cliente que é fantástico, assim, é surpreender, é encantar, porque ninguém está esperando isso na pandemia. Né? As pessoas estão esperando não encontrar ninguém, e aí você entrou, de certa forma, na casa dele com uma pessoalidade, você jogou a sua identidade ali. E isso é muito legal. Então, a gente não precisa de muito para fazer relacionamento. Né? Claro que se o seu produto tiver uma margem que proporcione você fazer mais, pô, anota lá no Bora Vender que ele é atleticano, flamenguista, e no dia que ele comprar bem contigo, dá uma camisa do time do coração dele junto. Perfeito. Aí é surpreender ele nunca mais deixa de comprar contigo, né? É verdade. Mas da proporção do que você está vendendo, dá para você surpreender e encantar de várias formas. Falando sobre o que você me falou agora, sobre a mensagem que a gente pode deixar para quem está iniciando, eu acredito que você, quando nasce, você já nasce vendendo. Né? Você já abre um sorriso para sua mãe, esperando ser amamentado, né? Então, a gente não pode esquecer isso. Todo mundo tem um pouco de vendedor, né? Você acaba influenciando o coleguinha para você conquistar mais amizade, para você conseguir uma cópia do caderno, daquela parte que você não escreveu na sala de aula. Então, você já inicia, desde o processo de educação, né? Você já inicia aprendendo a vender o seu argumento, a apresentar alguma coisa na sala de aula, fazer alguma atividade em grupo, né? E tendo que expressar seu ponto de vista. Então, vender é um processo de aprendizagem. É igual um processo de aprendizagem. A gente não pode entender que quem está do outro lado, aguardando a nossa oferta, a nossa proposta, ele tem uma forma que é natural dele. Ou ele é mais auditivo, ou ele é mais visual, ou ele é mais sinestésico, ele tem que ver o produto, tem que pegar no produto para falar, eu quero esse produto. Né? Então, você tem que buscar uma forma de trazer essa abordagem para o seu cliente, porque você, no primeiro momento, não conhece o que brilha os olhos dele. Se você falar, simplesmente vai mexer com ele. Se você mostrar um vídeo, uma fotografia do produto, ou se você fizer ele experimentar o produto, né? Sei lá, uma amostra grátis de experiência. E a gente fala de amostra, às vezes perfume tem amostra, né? Perfume de amostra. Então, às vezes você tem que ter amostra mesmo, para a pessoa sinestésica experimentar aquilo. Então, eu vejo que existem inúmeras ferramentas hoje disponíveis para a gente vender, e nada resiste ao trabalho. Se você colocar objetivo a ser alcançado com tempo bem definido, né? Se você buscar o conhecimento numa plataforma, se você usar uma ferramenta de gestão, nada resiste ao trabalho. A não ser que você seja preguiçoso e queira vender no sofá. Mesmo assim, tem gente que vende deitado no sofá. Mas, entenda, se você se dedicar, automaticamente você vai colher frutos da sua dedicação. Então, existe aí eu já tive vendedores natos que você falava, esse cara é um vendedor nato. E eu já tive nesse mesmo time um vendedor que não era um vendedor nato. Você percebia que ele tinha dificuldade, mas o grau de dedicação dele era tão intenso, tão assim voltado para o objetivo que era passado para ele, que ele sempre era superior em vendas do que o outro que era um vendedor nato. Por quê? Porque o outro, quando ele chegava
Ele via que estava chegando perto do objetivo, ele parava de vender. Ele parava de vender, ele se dava por satisfeito. Mas ele sabia vender. Se ele continuasse no ritmo, ele ia longe, mas sabe assim, a cabeça do cidadão, ele parava, ele não se motivava por aquilo. Então, não pode pensar, eu não nasci vendedor, não é isso. Ninguém nasce vendedor, você já nasce sorrindo lá e aprendendo a cativar as pessoas. O ponto é o quanto que você está se dedicando para isso, o quanto que você estudou para isso, né? O quanto que você conhece o seu produto e sabe valorizar o seu produto. Porque não é exatamente baixar preço, mas é o quanto que você vendeu o benefício do seu produto para que o comprador entenda que ele vale aquilo. Então, a mensagem seria essa, basicamente, para essa equipe que está entrando aí e está acessando a plataforma e está querendo vender. Eu acho que é por aí. É isso aí, galera. Então, põe para estudar, vamos vender mais, bora vender, mas é importantíssimo continuar se dedicando a estudar, assim, estudar marketing digital, estudar técnicas de venda, estudar técnica de fechamento de vendas. Aqui no Bora Play, a gente fala um pouquinho sobre esses assuntos, aprofunda o seu conhecimento e bora vender. Sanzio, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pessoal!